Boa noite, gente. Eu sou a professora Tayane. Então, hoje eu vou ministrar a aula de Citologia parte 2. A gente já conversou um pouquinho sobre citologia na aula passada. Antes de dar início, então, à aula, eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tá? Que, por favor, assinem as notas compartilhadas com o nome, a idade de vocês e o curso que vocês pretendem fazer, que é uma forma da gente se conhecer um pouquinho melhor e tentar nos aproximar. Tá? Assim que terminar a aula, a sala vai ser fechada, tá? E aí, pós o intervalo, o horário de intervalo, ela é aberta, então eu peço que vocês entrem novamente o link, após os 15 minutos de intervalo, para que vocês consigam assistir a próxima aula, tá bem? Se possível, se inscrevam no nosso canal, no desafio lá no YouTube. Ativem o sininho, então, para receber as notificações das nossas aulas. Deixem um like, se possível, logo no iniciozinho do vídeo, tá? Que aí nos ajuda muito na divulgação do canal. E, se possível, poderem compartilhar com os colegas, a família, amigos, enfim, com todo mundo que possível, o link lá do canal para nos ajudar, fazer com que a gente consiga, então, chegar a mais pessoas. E, de recadinho, era isso. Vamos começar, então, hoje. Nós vamos retomar, então, um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Vamos falar sobre célula animal e as organelas que compõem essa célula e qual seria a função, então, dessas organelas. Partindo daí, então, relembrando o que a gente viu, nós falamos um pouquinho sobre toda a história da citologia, né, de como surgiu a citologia e se descobriu a célula, os tipos de célula e a teoria celular. Então, a gente começou falando sobre Hooke, né, Robert Hooke, que foi quem observou a partir de um pedaço de uma rolha as células, e aí ele comparou que aqueles buraquinhos que ele enxergava pareciam a célula dos sacerdotes, e aí então veio o nome de célula, isso lá no século XVI. Depois, o Anthony, ele vai nos dizer que existem vários milhões de micro-organismos, que ele vai dar o nome de animáculos, e ali ele tinha 400, em torno de 400 lentes, que ele observava tudo que chegava nas mãos deles. E foi muito importante, porque ele descobriu parasita observando, então, por ser tão curioso, ele observou suas próprias fezes e descobriu os parasitas da giardia, e aí ele deu um nome de animáculos, porque eram animais muito pequenos. Aí, então, já no século XIX, Schneider e Schwann vão começar a postular o que seria a teoria celular, e aí Schneider vai falar que todos os vegetais possuem uma célula, e Schwann vai dizer que todos os animais possuem uma célula. E aí, complementando e juntando, Virchow vai nos dizer que a célula vem de outra célula pré-existente. E aí, então, a gente tem a teoria celular, que nada mais é que nos dizer que a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. E todos os seres vivos vão ser constituídos por célula. E aí, temos dois tipos, as células procarióticas mais básicas, que não possuem nenhum núcleo, não possuem, então, organelas membranosas, e a gente conhece, então, como as bactérias. E a célula eucariótica, que já vai trazer um núcleo. Esse núcleo, então, ele é constituído por uma membrana, que é a carioteca, já possui organelas membranosas, e vai ser todos os outros seres, protista, fungo, plantas e animais. Então, a teoria celular vai se basear em 3 postulados. Que seria, então, o ser vivo, ele é formado por célula, as células são unidades
morfofuncionais, ou seja, a célula ela tem componentes-chave para que se tenha a existência de um ser vivo, e todas as células só se originam a partir de uma outra célula. E aí, então, esses são os 3 postulados da teoria celular. Aqui uma célula eucarionte, com um núcleo e as suas organelas, e aqui uma célula procarionte, onde todo o material genético fica disperso no citoplasma, por isso não possui núcleo. E aqui, então, é somente uma ordem de como se surgiu as descobertas da célula ao longo dos anos. Começando com Hooke, que foi quem fez o microscópio e analisou a primeira célula, até nós chegar no final, na junção dos 3, tendo como teoria celular. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma ideia? Querem alguma crítica, sugestão? Fiquem à vontade, vão falando aí no chat, que eu vou acompanhando e vou modificando a maneira. Ok, tá de boa, então vamos lá. E aí, então, a gente chega à nossa célula animal, célula eucarionte. Então, nós temos um núcleo, que vai ser a organela maior da célula. Ele é uma organela, porque para ser organela tem que ter membranas, e o núcleo ele possui uma membrana. Então, às vezes, os alunos confundem, acham que o núcleo não é uma organela, mas sim, ele é uma grande organela dentro da célula. Aí temos, então, os retículos endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi, ribossomo, mitocôndria, centríolo, lisossomo, e todas essas organelas formam... Não me escuta? Só a Viviana não está me escutando, gente, ou o resto está conseguindo me ouvir bem? Ué? Cara, não está escutando. Viviana, faz favor, tenta dar um F5 para ver, que eu acho que é... Aí, tem que recarregar. Tá falhando, Luísa. Que estranho. Vou esperar uns minutinhos só para vocês verem. Que estranho. Luísa, melhorou para ti ou ainda está falhando? Agora tá, da Bibiana foi. Da Luísa. Melhorou? Tá. Tá, então... Tá, vamos seguir então, gente. Capaz, não tem que pedir desculpa, ué, tá certo? Tu não estava escutando, como é que tu ia acompanhar a aula? Vamos lá, então? Então, nós estamos falando da célula animal, né? Então, todas essas organelas vão ter da célula animal. Temos na célula vegetal também, nós vimos semana passada a célula vegetal, mas são elas que compõem, então, a nossa célula animal. A diferença, então, é que na célula animal nós não vamos ter a parede celular. Lembra que aqui, ó, na vegetal, a gente tem essa parede, ó, celular. E aí na célula animal nós não temos a parede, mas temos todas as organelas. E aí o núcleo aqui, ó, sendo representado como a maior organela da célula. E aí, gente, para nós termos um ser vivo animal, bonitinho, a gente vai precisar, então, primeiramente, foi um átomo, que junto a outros átomos formou uma molécula,
Essas moléculas se juntando formaram, então, uma organela. Esse composto de várias organelas, nós temos a nossa célula animal. As células vão formar os nossos tecidos. Os tecidos vão formar o órgão. Os órgãos formam os nossos sistemas. E dos sistemas, nós temos a nossa constituição animal. Então, um vai se juntando com o mesmo, que vai formando algo maior, vai se juntando até nós chegar em nós. Então, sempre é átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, e aí chegamos ao ser vivo, ok? E aí, então, quais são as organelas? O que elas fazem, na verdade, né? Bem resumidamente, o núcleo, então, ele vai armazenar toda a informação genética, ele que vai mandar o que tem que fazer, ele vai dizer, ó, faz tal coisa, porque é isso que eu quero. A mitocôndria, então, ela vai fazer a respiração celular. A mitocôndria, ela não vai obedecer necessariamente ao núcleo, tá? Ela tem seu próprio DNA, então ela pode dizer, não, peraí, eu não vou seguir as suas ordens. O ribossomo, então, é fazer a síntese de proteína, produzir proteína. O complexo de Golgi, ele vai fazer a síntese de secreções, tá? Ele vai ser o nosso correio, o correio celular. Ele receber, modificar e enviar todas as informações para essas células. O lisossomo, então, vai fazer toda a digestão intracelular. Então, isso aqui eu peguei, mas eu preciso digerir, porque entrou na minha célula e eu não consigo. O lisossomo vai lá, vai digerir para mim. O que for lixo, eu vou exportar para fora. E aí o centríolo vai participar da divisão celular. Vacúolo, reserva de substância, exclusivo das plantas, não necessariamente, tá, gente? Porque existe o vacúolo em células animais. Muito pequeno, mas existe. E aí, então, retículo endoplasmático liso, nós vamos sintetizar lipídio e a desintoxicação. Através do retículo endoplasmático liso, que eu vou conseguir desintoxicar o meu corpo quando eu beber, por exemplo. É o retículo endoplasmático liso das células do fígado que vão me ajudar a fazer essa desintoxicação. O retículo endoplasmático rugoso vai fazer, então, a síntese das proteínas e ele tem na sua fórmula, grudadinho ali, bonitinho, os grânulos, que são os ribossomos. Tudo bem? E aí, então, vamos começar a falar um pouquinho em cada organela. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Que eu dou uma desacelerada. A nossa membrana, então, membrana plasmática, ela tem este modelo, tá? É um modelo do mosaico fluido, que nós conhecemos e chamamos, onde nós temos uma bicamada de fosfolipídios. Essa parte, então, adora água, é polar, e essa parte não gosta da água, é apolar. E junto dela, nós vamos ter os canais de proteína. E aí, então, por isso, mosaico fluido, porque conforme vai sendo essa dispersão e conforme ela vai sendo trabalhada, ou ela é maleável, porque ela está sempre assim, a gente chama, então, de mosaico fluido. A membrana plasmática, então, ela vai ser constituída de lipídios e proteínas. Ela é elástica, tá, gente? E ela consegue se regenerar. A função dela, delimitar a célula, tá? Separando o meio interno e externo. Protege a célula contra a ação de diversos agentes. Por exemplo, vai entrar
alguma coisa, um vírus ou uma bactéria, ela que vai nos ajudar a dizer pode ou não entrar esse organismo dentro da célula. Então, é através dela que vai nos ajudar a não nos contaminar, podemos dizer, com algo estranho, porque ela vai nos proteger. Ela controla, então, tudo que entra e sai. Ela é o nosso porteiro, vamos dizer, ela que decide se pode ou se não pode. Detecta, então, todos os sinais desse meio externo, né? O que está acontecendo. E em células vegetais, então, ela faz o agrupamento de microfibrilas da parede celular, que é o que vai ajudar na sustentação dessa parede. Aí, então, a nossa membrana, ela faz 2 transportes. Um que vai gastar uma energia e outro que não gasta nada de energia, que é de boa. Um vai ser o passivo, que ele não gasta nenhuma energia, e o passivo, nós vamos ter 3 tipos de transporte passivo. Então, a substância, ela vai passar através da membrana, tá? De uma região mais concentrada por uma de menos concentração. Não vou gastar nada de energia. E aí eu vou ter o transporte de difusão simples, difusão facilitada e por osmose. Difusão simples, simplesmente eu vou, cheguei ali, tô de boa, tô passando. Beleza. Difusão facilitada? Não posso passar. O que acontece? Eu sou uma molécula lá polar, em cima da membrana. Aí aqui está a minha membrana e aqui está eu sou essa molécula polar. E eu quero passar. Só que aqui gosta da água e aqui no meio, não. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de ajuda. Então, eu vou precisar que uma proteína cole em mim, uma proteína carregadora, e no canal proteico me ajude a abrir esse canal, ó. Deixa eu fazer assim, para que eu consiga atravessar. Então, quando for polar essa molécula, ela vai precisar de uma ajuda para passar por esse canal proteico, para que assim ela consiga entrar dentro da célula, passar pela membrana. Simples, ela simplesmente vai atravessar sem nenhum problema. A osmose, gente, já é diferente. A osmose é o solvente, é a água que tem que sair de dentro da célula para fora. E aí o outro, nós vamos ver os 3 bem direitinho, bem definido, com calma, daqui a pouquinho, no próximo slide. E aí a outra, então, vai ter um gasto de energia, que é o transporte ativo. Então, é também a passagem, tá, da substância através da membrana, de onde ela vai estar menos concentrada para uma que vai estar mais concentrada. Esse transporte, então, tu vai ter um gasto, porque tu vai ter que gastar uma energia para te conseguir fazer ele. E o mais conhecido deles é a bomba de sódio e potássio. Então, para te fazer com que aqui, ó, saia 3 sódio de dentro da célula para o meio externo, tu precisa gastar 1 ATP, tu vai precisar de uma proteína transporte, que vai ser um fosfato, que vai se ligar aos 2 potássios para colocar ele para dentro da célula. Nós vamos ver com calma, depois do slide de bomba de sódio e potássio. E aí, então, os transportes são transporte passivo, tá? Osmose, difusão simples e difusão facilitada. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Outras bombas, tem a bomba de cálcio também. Nós vamos falar da bomba de sódio e potássio, porque o que mais eles pedem e o que mais cai nas provas é a bomba de sódio e potássio. Medidores de vesícula. É um outro tipo de transporte e é ativo. Ele há um gasto de energia. Então, nós temos a endocitose, que vai fazer fagocitose, pinocitose, ou mediada por um receptor. E a exocitose.
Fagocitose, eu vou fagocitar algo. Então, eu sou assim, vou projetar os meus pseudopódos, fagocito algo inteiro para digerir. Pinocitose, não vou conseguir fazer isso de fagocitar algo inteiro. Então, eu fagocito partículas. E, mediado por um receptor, vai ser como é um vírus, por exemplo. Então, eu tenho receptores na minha membrana, e aí chegou o vírus. Esse vírus tem sinais que manda para esse receptor, e eles se comunicam e dá ok, que é o mesmo, e aí ela permite que ele entre. Um dos exemplos é o vírus do HIV, que é através desses receptores de membrana que ele consegue entrar no nosso organismo. E aí, então, vamos para a nossa membrana no transporte passivo por osmose. Então, gente, osmose, o que eu vou ter? Vai ser a membrana que vai permitir, tá? Que apenas passe o solvente, ou seja, a água, impedindo a passagem de soluto. Pode ser açúcar, proteína, enfim. Na osmose, a passagem da água, ela vai se dar da região de menor concentração, aqui, ó, menor concentração de soluto para uma de maior concentração de soluto. E aí, então, ó, uma molécula de água, de soluto, desculpa, e várias de água. Muito soluto, pouca água. E aí, então, o que acontece? O solvente migra para onde tem mais soluto para fazer essa compensação. Assim como a gente, quando come uma coisa muito salgada, muito salgada, tu tá colocando muito soluto ali, então tu começa a murchar, né? Parece que a tua boca murcha e tudo, tu sente assim, né? Os lábios parece que tá murchando quando tu come algo muito salgado. Por isso, porque tu tá, na verdade, o que tá acontecendo? Tu tá pegando e tais com uma quantidade enorme de soluto e aí, então, tu tem que te hidratar. E aí, então, por isso a gente sente muita sede e quer tomar muita água e começa a salivar. Porque a reação é, vamos produzir mais saliva para tentar amenizar o salgado que está na boca. E aí, tem uma pequena diferença que nós vamos ver em célula animal e célula vegetal. O que acontece? Vai ser do menos concentrado para o mais concentrado. Menos concentrado menos concentrado para o mais concentrado. No caso, então eu vou ter mais soluto dentro dessa célula do que fora. Então o solvente, a água, vai entrar para dentro da minha célula. Então a célula vai ficar túrgida. Quando eu tenho a mesma quantidade de soluto e de solvente, a célula está normal, tranquila, de boa. Quando é o contrário, eu tenho muito soluto fora isso. Aí, o que acontece? O solvente tende a sair para fazer essa compensação. E aí, a água sai, e aí eu tenho a crenação, ou a célula fica murcha. Já com a célula vegetal, a célula fica túrgida, porém, a minha parede celular não vai deixar com que essa célula se rompa, que é diferente da animal. Se começar a entrar, tem soluto, começou a entrar água, a minha bomba de sódio e potássio não está funcionando muito bem, porque é ela que vai regular lá, me ajudar a regular a quantidade de potássio que eu tenho lá dentro do meu glóbulo vermelho. E aí, tá tudo desregulado e começa a entrar muita água. Entrou muita água, a minha célula morre, ela explode. No meio, ok, ambos a mesma concentração, a minha célula está normal. Onde eu tenho mais soluto fora, eu perco água e murcho. E aí, para tentar mostrar um pouquinho para vocês, já isso eu enchi uma bexiga. Vamos ver se vai dar certo.
E aí, então, gente, na célula vegetal, nós vamos chamar ela de plasmolizada, porque ela não fica murchinha desse jeito. Ela ainda consegue ficar presa, ó, à parede celular, então ela não se desprende total. Então a célula fica aqui, fica toda deformada, mas com algumas partes presas ainda na parede. Então nós vou pegar aqui para vocês. Tem que ser aqui, né, mais ou menos, tá? Deixa eu pegar uma coisa só para botar embaixo do vidro. Dá para ver o vidro, gente? Acho que dá, né? Aí, então, só para mostrar. Tá. Ó, uma célula normal, tá? Uma célula murcha. E aí, a nossa célula túrgida. Olha a diferença do tamanho. Entrou muita água, tinha muito soluto dentro dela, entrou muita água, não consegui controlar essa água, e aí entrou demais, e aí ela ficou túrgida. Só que ela continua enchendo. Então, o que vai acontecer? Ela vai explodir e simplesmente morrer a nossa célula. E então, não pode acontecer isso. Então, por isso existe a bomba de sódio e potássio, para que nos ajude também a fazer esse controle para que não morra. A nossa célula não explode e assim, consequentemente, nós iremos morrer, né? Se a célula não está bem, a gente acaba a falecer. Então, por isso que também existe essa concentração. Ok? Até aqui? Gostou da demonstração? Aí eu tento trazer algumas demonstrações para tentar deixar mais, assim, diferente um pouco a aula, né? Porque só pelo computador. Aí, gente, seguindo, então, ao nosso transporte lá, passivo, fusão cinza. É um processo, então, que ocorre na região em que as partículas vão estar mais concentradas para a região de uma concentração maior. Então, eu tenho mais soluto aqui, extra, e aí, então, esse soluto vai passar simplesmente, ó, para o meio onde tem menos, para fazer com que fique mais concentrado ou mais igual, a ponto de eu não ter nenhum problema. E aí, então, é simplesmente livre, passa direto. Ó, solução mais concentrada por menos. Tenho muito aqui, não tenho nada aqui. Então, vou começar a simplesmente passar até que haja este equilíbrio. E aí, difusão facilitada ocorre por meio, então, de um transportador, vai ser de um carregador, a favor, então, de um gradiente. Então, eu tenho aqui soluto, só que ele é como um polar, por exemplo, tá? Ele não vai passar direto, porque aqui é apolar e aqui ele vai trancar. Então, eu preciso que um carregador, um canalzinho, abra, me carregue e me traga uma proteína transportadora, me traga para dentro da célula para que haja esse equilíbrio. E aí, um dos exemplos é a glicose. Eu tenho glicose no espaço extracelular, só que eu preciso, então, de um receptor que consiga carregar essa glicose para dentro da célula, para mim, assim, conseguir utilizar. Eu vou sempre precisar de um transportador para me ajudar a fazer esse transporte. E aí, então, mudamos do passivo, que não tem nenhum gasto de energia, e começamos a gastar energia através, então, do transporte ativo e da bomba de sódio e potássio. Então, ela vai ter um gasto de energia, tá? E ela vai ser do lugar de menor concentração para o de maior. E também eu vou precisar de alguém que me ajude a carregar para que isso aconteça. Então, aqui, ó, eu tenho sódio, e eu preciso fazer com que essas moléculas de sódio passem para o meio externo,
Só que para isso eu vou precisar de um fosfato e de um ATP. Então, a portinha abre assim, ó. Abriu assim, sempre. Então, é a mesma, tá? Que fica abrindo e fechando. Momento, ó. Pegou o sódio, soltou o sódio, grudou o potássio, ela fecha, abre e solta o potássio. Então, sempre sódio fora, potássio dentro. Essa vai ser sempre a regra. Manda sódio para fora, busca potássio para dentro. Então, eu vou juntar 3 sódio, grudei aqui, gasto um ATP, pego um fosfato, grudo aqui nessa minha bolsinha carregadora, para que eu consiga liberar o sódio e grudar o potássio. No momento que eu grudei o potássio, aí o meu ATP passa a ADP, e aí eu consigo liberar esse potássio dentro da célula e eu consigo fazer essa compensação de potencial elétrico. Por que isso é importante? Porque eu preciso da bomba de sódio e potássio para que eu consiga fazer uma respiração celular. Eu preciso dessa bomba de sódio e potássio para que eu consiga contrair os meus músculos e relaxar eles. E para que os meus axônios bonitinhos funcionem. Por quê? O axônio, a gente tem carga positiva todinho fora dele e carga negativa dentro dele. No momento que está ocorrendo a bomba de sódio, estou pegando 3 sódio, gastando um ATP, juntando fosfato, para me ajudar a carregar o potássio para dentro, liberando o potássio dentro da célula e recomeçando esse ciclo de tira o sódio de dentro da célula, joga para fora, pega o potássio de fora, joga para dentro. Tudo isso faz com que eu acabe trocando a carga no axônio. E eu preciso dessa troca para que ocorra, então, o meu impulso elétrico. E aí, ocorrendo isso, axônio vai tocando um com o outro, e aí os neurônios vão tocando, a gente consegue pensar. Mesma coisa. Descarrilhou aqui, né? Despolarizou, na verdade. A palavra despolarizou aqui. Fiz essa troca de carga, eu consegui contrair meu músculo. Voltou, ficar tudo bonitinho, polarizado, relaxei meu músculo. E assim vai acontecendo. Então, por isso, é muito importante a bomba de sódio e potássio. Tudo certo, gente? E aqui, então, só para relembrar, transporte passivo, tá? Difusão facilitada, onde eu vou ter os carregadores. Difusão simples, tá? Onde vai simplesmente atravessar na membrana. E bomba de sódio e potássio. Aqui é um glóbulo vermelho, tá? E aí eu tenho uma bomba de sódio e potássio regulando a entrada e a saída de dentro do meu glóbulo vermelho. Importante, sim, como nós vimos na osmose, se nós não souber controlar, a nossa célula pode ficar túrgida, explodir e aí morrer. Não é o que a gente quer, né? E isso aqui exatamente essa imagem caiu numa prova do Enem, perguntando, então, qual era o transporte que estava ocorrendo no glóbulo vermelho. Eles só davam essa imagem e só faziam essa pergunta. E ali tinha transporte passivo por carregadores, transporte passivo por difusão simples e transporte ativo por bomba de sódio e potássio ou por endocitose. E era só colocar transporte ativo, porque gasta energia, tem cálcio, tem potássio e tem sódio, bomba de sódio e potássio. E aí, então, a gente chega pelo transporte ativo através de mediadores de vesícula. Então, nós vamos ter a fagocitose, que nada mais é, eu tenho uma bactéria, o lisossomo lá viu a bactéria, o que ele vai fazer? Ele vai englobar a minha bactéria. Então, ele vai criar ali, bonitinha, ela é assim, e ela vai começar a criar os pezinhos, né, os pseudopódios, englobar, ó, fechou
e aí ele carrega para dentro de si e digere para que não ocorra nenhum problema. Um dos exemplos é os nossos leucócitos, nossos glóbulos brancos, que nos defendem. Então, o que eles fazem? Exatamente isso. Ó. Detectou a bactéria, gera os pseudopódios, engloba a bactéria, faz a digestão dela, assim degradando ela, que ela não vai nos causar nenhum mal. E aqui, então, endocitose por pinocitose. Então, nós vamos ter partículas alimentares, onde a membrana dessa vesícula vai fazer esse buraquinho, assim, ela vai começar a se formar desse jeito, englobou as partículas, ela vai fazendo essa invaginação ficar fechada, e aí carrega para dentro de si um pinossomo, e aí é onde vai ser digerida todas essas partículas. Começa a invaginação completa, vai fechando esse canal e se tem o pinossomo. E aí, por exocitose, vai ser essa vesícula, tá? Onde ela vai invaginar. Já tá aqui o material, eu não quero mais, é um lixo. Então, eu começo a fazer a invaginação abrindo e libero para a célula o que eu não quero mais. E aí, aqui, então, nós temos os exemplos. Por endocitose, nós vamos ter a fagocitose, onde tem esses bracinhos, né, que são os pseudopodos, os pezinhos, na verdade, e aí engloba, então, a minha partícula inteira. Pinocitose, partículas alimentares, faz a invaginação, englobou, faz a digestão. E aqui por receptor, então eu vou ter receptores que são compatíveis com o que eu tenho fora da célula, da vesícula, na verdade, e quer entrar. Exemplo, então, como eu havia falado, o HIV, que pode vir a causar a AIDS. Ele vai ter receptor que vai facilitar e vai conseguir. E aí, então, ele vai entrar e vai imaginar e recomeçar. Tá tudo certo, gente? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Vão me avisando. Sim? Tá. E aí, então, aqui na exocitose vai ser o contrário. Eu tenho algo que não me serve mais e aí eu vou exportar para fora da minha célula. E aí, então, aqui é só um mapa mental, tá? Para vocês de um resumo sobre a membrana. Então, o que é a membrana, que é o revestimento muito fino, a função, então, que é de permeabilidade seletiva, o que é a sua composição fosfolipídio, proteína, modelo de mosaico fluido, especializações endocitose, fagocitose. Então, é só um resumão ali para tentar ajudar vocês aí para os estudos. E aí, então, nós temos o núcleo. Passamos já para outra organela. Ele vai estar no interior do núcleo, ele vai armazenar a carga genética e o principal dele vai ser, então, o RNA e as proteínas. E aqui o núcleo e aí o núcleo. O núcleo celular, então, é onde estão os cromossomos do DNA, né? Ele vai ser o centro de controle, é o nosso arquivo. Então, é nele que vai estar todas as nossas informações hereditárias e é ele que vai dizer o que tem que fazer, como que tem que mandar, o que tem que mandar. Ele que vai fazer tudo isso. Ele é o nosso chefe, vamos dizer, em vista das outras organelas. O ribossomo, então, síntese de proteína, onde eu vou ter sempre uma unidade maior e uma menor, é aquele que parece, naquela outra foto, ele parece duas bexigas, né? Então, sempre uma maior, uma menor, e ele vai fazer proteína.
Basicamente isso. As vesículas, então, nós vamos ter a que vai expelir exocítica, que é a que tira da célula. Nós vamos ter as de digestão proteica, que são os lisossomos, e a secretora, que vai ser para expulsar algum conteúdo, de repente, por algum estímulo. Ah, entrou em contato uma bactéria comigo, e aí eu preciso, então, expelir. Eu vou englobar essa bactéria e vou expelir ela para fora, para que não tenha nenhuma contaminação e não prejudique em nada nesse sentido. E aí, então, a gente chega aos retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Ele é achatadinho, são uns sacos, tá? E aí ele tem esse aspecto, assim, ó, cheio de bolinha, parece um monte verruga, tá? Que são os grânulos, que no caso são os ribossomos, que ficam aderidos, e aí, então, eles fazem a síntese de proteína. Ele está responsável por fazer essa síntese de proteína. O complexo de Golgi, então, vai ser uma organela formada por uma série de vesículas achatadas, ó, tudo um monte de bolsinha achatada, que aqui nas laterais, ele vai ter umas cisternas maiores, ó, uns espacinhos maiores, bem na sua lateral. E aí, por que é importante o complexo de Golgi, gente? Porque o complexo de Golgi, ele vai receber, modificar e enviar. Então, ele que vai formar os lisossomos, quem vai digerir lá na nossa célula o que for necessário, o que não está legal, eu preciso que digere, que eu preciso expulsar. Os lisossomos vão fazer esse papel de digestão celular, e aí ele é formado aqui, no complexo de Golgi. E o acrossomo? O acrossomo é essa partezinha aqui do espermatozoide, que é uma enzima que faz o quê? Ao contato com o ovócito 2, ela vai corroer esse ovócito para que, então, entre o espermatozoide e ocorra a fecundação. Então, o que acontece? Tenho aqui o meu retículo. Preciso que uma substância seja modificada para depois ser excretada, enfim. É que nem o correio. O que aconteceu? Eu quero mandar uma coisa para vocês, só que aí eu só levei essa coisa, tá? Então, é como se eu fosse o retículo. Aí eu cheguei lá e eu entreguei para ti essa lapiseira lá no correio, porque eu queria que chegasse em vocês. Aí ela chegou lá, eles receberam, só que não pode ser, então vamos modificar. Aí eles vão botar numa embalagem, botar o endereço, tudo bonitinho. Modificou, face cis, tá? Recebe aqui bonitinha, e lá na face trans, que eu vou formar os ribossomos, e aí eu vou formar as vesículas que vai enviar. Aí eu vou mandar para o meu carrinho do correio e envio para vocês. Então, ele é como se fosse um correio da célula. Ele vai receber, modificar e enviar. Então, processa lipídio e proteína, empacota e endereça as moléculas que foram sintetizadas, fabrica macromolécula, né, como o lisossomo, e ele também é muito importante porque é ele que forma o acrossoma, que é graças ao acrossoma que o espermatozoide consegue romper lá o ovócito 2 e ocorrer a fecundação. Então, é produção, processamento, empacotamento e endereçamento. Deixa eu ver. A gente é 8:01. Não posso me esticar muito com vocês. Vocês têm mais aula. Então, gente, o citoesqueleto vai ser uma rede de fibras, tá? Que vai estar presente no citoplasma, e aí ele, então, é constituído por microtúbulos, por filamentos de actina e filamentos intermediários. Ele vai sustentar, então, toda a célula e dar manutenção para essa célula e vai ajudar no movimento dessa célula. Aqui, ó, a mitocôndria só consegue ficar aqui porque eu tenho citoesqueleto, senão ela estaria toda solta nesse citoplasma. Então, eu tenho, gente, ó, aqui, eu vou ter, então, um tubo maior, né? Vários filamentos. Aí,
Deixa eu ver. Onde eu vou ter microtúbulos e aí túbulos bem menores. Ou filamentos de actina ou intermediário. Então, eu tenho tudo formando um único citoesqueleto. E aí, então, todos vão formar, sustentar e movimentar, ajudar no movimento da célula. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter a estrutura membranosa, tubular, ó, não tem ribossomo aderido, por isso é liso. Então, ele a produção de colesterol, leptina, além da testosterona e dos esteroides, e ele vai, então, fazer o processo de desintoxicação. Quando a gente acaba bebendo muito, as células do nosso fígado, tá, obrigada, Joy, as células do nosso fígado acabam fazendo com que a gente produza, aquela célula produz um pouco mais de retículo endoplasmático liso para que a gente consiga fazer a desintoxicação alcoólica por ter ingerido bastante substância. Alcoólica, no caso, né? Bastante substância, ficou bem aleatório. Então, as mitocôndrias vão ser encontradas na maioria das células eucarióticas, tá? Elas são responsáveis pelo processo de respiração celular e obtenção de energia, e elas, gente, possuem seu próprio DNA. Esse DNA, ele vem esse DNA da nossa mitocôndria vem do DNA materno. Então, quando ocorre lá a fecundação do ovócito 2 e o espermatozoide, quando o espermatozoide está tentando lá entrar no nosso ovócito, todas as organelas dele, mitocôndria, ele tem bastante mitocôndria porque no seu flagelo, porque ele precisa de bastante energia para nadar rapidamente, vamos dizer, para chegar no ovócito 2 para conseguir fecundar. Só que quando ele faz essa fecundação, todas essas organelas dele se desmancham. E aí, quando vai ocorrer lá a divisão dos 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, tudo bonitinho, o DNA das mitocôndrias da nossa célula sempre vai ser, então, maternal. Sempre. Sempre. Mas raramente pode acontecer uma coisa que eles podem vir a trazer na prova de vocês e chamar como heteroplasmia, que seria o quê? Quando não se desmancha essas células lá no ovócito 2, lá na fecundação, não se desmanchou do pai, e aí tu vai ter como carga de DNA mitocondrial DNA paterno, só que vai ser paterno da avó de vocês. Porque o pai de vocês vai ter DNA mitocondrial da mãe. É uma coisa meio doida? É. Mas, então, aí vocês não vão ter o DNA mitocondrial materno. Já aconteceu de ter uma questão falando de DNA mitocondrial, então por isso que eu quis trazer para vocês essa pequena curiosidade. E vá que caia, né? A gente não sabe. E aí, então, a gente tem a teoria da endossimbiose. Por que a mitocôndria, então, tem essa teoria que ela era uma célula sozinha por ter o seu DNA, e aí ela tem DNA e passou a entrar e viver em outra célula. Na verdade, eram células procariontes que faziam respiração, tá? Ela era aeróbica, então ela utilizava o oxigênio, e uma célula maior que fazia fermentação. Essa célula maior, ela fazia ali, ó, pegava o alimento com seus pseudopódios e englobava, digeria e fazia sua fermentação. Por acaso, ela englobou uma mitocôndria, só que ela não fez a digestão. E aí ela percebeu que ela não conseguiu fazer essa digestão e ainda ganhou muito mais em produção energética. E aí, então, se teve a célula eucarionte com a mitocôndria. Então, temos a célula animal e a célula vegetal possuindo mitocôndria. O vacúolo, então, função de armazenamento de substâncias e reserva energética. Está indo muito rápido, gente? Vocês me avisem, porque eu acho que eu engatei a marcha e fui. Citoplasma. Então, vai ser constituído principalmente de água, proteína, sais e açúcar. Na periferia, então, a gente tem o citosol, tá? Mais
aqui na base. E ele vai ter uma resistência mais mole, assim, de uma gelatina mais mole. E essa região, então, onde a gente tem esse citosol é o ectoplasma, tá? Do grego ectos, fora, e dentro nós temos o endoplasma. O citoplasma, em geral, a gente chama ele de endoplasma, toda essa parte aqui, que aí do grego endos vem de dentro. E aí a consistência é que nem da aula passada que eu também mostrei para você, se desmanchou a gelatina, é aquela consistência de gelatina mole mesmo. Tá? E os lisossomos, eles então do grego lise, então eles quebram ou destroem, o que eles fazem então é digerir essas matérias orgânicas que entram na célula. Eles então vão englobar esse material orgânico, vão liberar suas enzimas digestivas, digerir todo esse material. Então, é esse o processo que eles fazem. Por exemplo, aqui, ó, entrou, fagocitou, digeriu, formou a vesícula de excreção e excretou para fora da célula. Os centríolos, então, eles vão ser organelas envolvidas por uma membrana, eles vão participar no processo de divisão lá dos cromossomos, da divisão genética, então, e também eles vão fazer parte da formação do flagelo e dos cílios. Em algumas células, como a ameba, eles fazem, então, essa parte de cílios e flagelo. E na nossa célula, então, eles vão fazer a divisão lá quando for feito meiose, mitose, vocês vão ver numa aula seguinte, então eles ajudam a fazer essa divisão de cromossomos. E aí, então, os peroxomos, que vão ser importantes porque eles vão ter enzimas catalases, que são essas partes mais claras aqui. Que o que acontece? Essas enzimas, elas quebram, então, a água oxigenada que nós vamos produzir. Então, por isso, H2O2, que é água oxigenada. Para nós é tóxico água oxigenada. Manter uma água oxigenada dentro do nosso organismo é tóxico. Então, por isso que tem as enzimas. Só que os nossos macrófagos, quando entra uma bactéria, vamos fazer uma infecção, precisa proteger lá o nosso organismo, eles acabam produzindo, às vezes, água oxigenada. E aí, então, por isso que o peroxissomo é muito importante para que ocorra essa quebra. E também ele é muito importante na formação da bainha de mielina, que é o que vai proteger, então. Exatamente, Viana. Um oxigênio faz mal para nós, faz bastante mal. A formação, então, da bainha de mielina, ela é importante porque ela vai revestir o axônio e vai fazer com que o potencial elétrico daquele axônio ocorra de forma adequada. Quando tu não tem esse problema, ou tu tem algum problema no peroxomo que não forma essa bainha corretamente, então tu vai ter uma doença que vai atingir o teu sistema nervoso, então tu vai ter vários problemas, como um deles locomoção, movimentação, fala, por tu não ter a bainha de mielina completa. E aí, então, vai te causar um problema. Aí eu trouxe para vocês, se vocês gostem, é claro, o filme Óleo de Lorenzo. Ele é de 1992, tá, gente? Esse é o link para vocês assistir. É um filme antiguinho, mas é muito bom. Para quem gosta, então, de medicina também, ele trata muito isso da medicina. Tem o drama do filme, né, baseado numa história real. Então, tem a parte do drama, mas ele trata isso, da doença que atinge exatamente essa parte peroxomo, fazendo com que esse menino não tenha a formação correta dessa bainha de mielina. Então, fica a dica aí, um filminho, se vocês gostarem de ver filme ou série, enfim. Eu sei que é meio antigo, mas é só para trazer para vocês. E aqui, gente, é uma cantiga, tá? De criança, não sei se faz parte da infância de vocês, né? Vocês são novinhos também, que é aquela ciranda cirandinha.
Então, é só mais para vocês gravarem, assim, as funções, porque a gente fica cantando essas musiquinhas, e aí quando a gente vê, a gente se pega cantando, fazendo a nossa prova lá, que a gente se lembra, né? Porque a coisa é chiclete, aquilo gruda. Então, eu não sei cantar, tá, gente? Então, eu vou meio que improvisar. Desculpem, então, aos ouvidos de vocês. Que é mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montam o complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzima para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Mitocôndria, mitocôndria. Aí recomeça a ciranda, cirandinha da nossa ciranda celular. Tá? É uma musiquinha, se vocês ficarem cantando, vocês vão ver que depois vocês vão se lembrar o que essas organelas fazem, tenho certeza, porque pega, não adianta. Ai, muito obrigada, gente, por perfeito, mas eu sei que eu sou péssima na música. Mas eu quis trazer, porque eu acho que ia ajudar bastante vocês. E vamos correr, 8h14, então vamos fazer só uns exercícios rápidos para mim liberar vocês para o intervalo. Então, gente, esse foi de 2019, foi da Universidade do Rio, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi aplicado, e ele trazia o seguinte: macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença de que componente, gente? Então, lembra, polar. A parte polar é de cima, a polar é de baixo. Eu preciso de algo para me ajudar a carregar. O que eu preciso? Qual a alternativa? Açúcar, letra A, proteína, letra B, colesterol, letra C, ou triglicerídeo, letra D? O que vocês acham? A gente falou bastante até sobre esse carregador aí. O que ele era? Não? Ninguém? Isso, vai lá, Carol. Diga o que você acha. A Gil também botou. Tayane Feijão. Ah, mesmo é o nome. Letra B. É difícil achar Tayane. E a Vanessa B. Então, meninas, isso mesmo, B, proteína carregadora. Sempre que trouxer macromolécula polar, vocês se lembrem do carregado, do que ter precisar daquela bolsinha lá que nos auxilia para a gente conseguir carregar alguma coisa. Sempre que vir polar, tá? Porque não vai passar que ali no meio é tudo bagunçado e é de lipídio, então não vai passar. E aqui a última, ó, basicamente pede para vocês analisarem, então, essa parte aqui, ó. A membrana, então, ela é constituída por insaturação. Então, a parte polar e a parte apolar é toda de cadeias insaturadas. Por que insaturada? Porque eu preciso que seja insaturada para que seja permeável. Se for saturada, se for assim, ó, as perninhas iguais, juntinhas, é saturada. Então, é ligação simples, é carbono, traço, carbono. Então, ela não vai ser permeável, não vou conseguir fazer com que atravesse nada. Se é insaturada, então, carbono, ligação dupla, carbono, ou ligação tripla, carbono, eu consigo fazer com que ela fique permeável e eu consigo fazer com que ela flua, com que as coisas passem por ela. Então, é isso exatamente que a pergunta está perguntando. A pergunta está perguntando, que redundância. Mas é exatamente isso que a questão está trazendo. Qual das alternativas 1, 2, 3, 4 e 5 vai me ajudar que essas bicamadas lipídicas de diferentes formas apresentam a maior fluidez? Qual que vocês acham? Lembrem, quanto mais insaturada, melhor. Esperar a Luísa digitar.
A B2. A Carol também B. Isso aí, gurias. Exatamente, a B. Então, a B, ela tá toda, ó, toda insaturada. Então, tem mais fluidez. Toda saturada, insaturada, saturada, saturada, insaturada e saturada. E aqui só insaturada. Então, maior fluidez, melhor. Tá bom, gente? A próxima aula, então, é metabolismo celular, tá? Vai ser quarta que vem, dia 9, às 19h15. Seria com a professora Dominique, mas eu vou substituí-la, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa noite. Espero que vocês fiquem muito bem. Bom estudo, bom feriadão aí para todos. Se cuidem, tá? Sempre que possível, fiquem em casa, tá bom, gente? Um beijão e boa noite.